Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa quinta aula do módulo 4, referente ao tipo tabela. E nessa aula então nós vamos explorar o que eu já tinha prometido na aula anterior, que era você pegar, digamos assim, vários elementos da tabela de dados, tá? Então a gente vai utilizar aqui um código que está na primeira aula, e na descrição do vídeo vai ter o link para esse código, então você não precisa se preocupar em ficar copiando. Se você quiser, você pode ir lá na descrição do vídeo, vai ter o link para esse notebook que eu fiz aqui. Você pode copiar e colar no seu notebook os dados aqui e praticar a parte legal, bacana, que eu vou mostrar a partir de agora desse vídeo. É legal que você ponha de um lado o vídeo e do outro lado você ponha o seu Google Colab e você vai tentando fazer, porque é assim que a gente aprende programação, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Aqui, ó, veja que eu tenho aqui a criação de um data frame, que é uma tabela de dados, a partir de 3 listas. Tá? Uma lista referente à indexação da linha, uma lista referente à indexação da coluna e uma lista de listas contendo os elementos que são preenchidos por linha a tabela, que preenchem a tabela por linha. Tá? Então aqui só para mostrar, vamos rodar. Ó. Então ele está alocando, conectando, e olha só como é que vai ficar o resultado final disso aqui. Ó. Se você tiver dúvidas nisso aqui, pessoal, veja lá o vídeo da aula 1, tá? Vai aparecer um card aqui em cima, dá uma olhadinha lá no vídeo da aula 1, é rapidinho, e isso vai te ajudar bastante a entender isso aqui, tá? Bom, então agora o nosso foco, pessoal, é o seguinte: eu quero pegar alguns elementos dessa tabela de dados, né? Eu posso usar o que? Eu posso usar os comandos lock e lock, tá? Eu expliquei rapidinho no vídeo da aula anterior, da aula 4, mas se você quiser, pode assistir essa aula que você também vai ser capaz de entender, tá? Então, se eu colocar df lock, 2 pontinhos, por exemplo aqui, C, né? Então o que significa isso? Sempre a primeira posição aqui, pessoal, entre colchetes, é referente ao índice da linha. Se eu boto 2 pontinhos, eu não estou especificando qual linha, mas eu especifiquei o índice da coluna, que é o índice C. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar todos os valores que estão na linha H e M, todas as linhas, né? Isso aqui é todas as linhas, digamos assim, mas que pertence à coluna C. Então, para mostrar isso, ó, vamos mostrar aqui o que é o resultado desse comando. Ó. Ele, tá vendo? Ó, pegou a coluna C, elementos da coluna C. Tá? Então, legal. Eu vou botar um print aqui, pessoal, porque como eu vou botar muitos comandos, se eu não colocar o print, ele só vai mostrar o último. Então, eu tenho que dar o print, tá? Para a gente ver o resultado da operação. Eu poderia também, pessoal, fazer o ilock. Ó, ilock, 2 pontos. E com isso, o que eu vou fazer? Vamos ler de novo. Ó. Sempre a primeira posição, seja caractere ou número, é referente à linha. Só que aqui é o índice numérico da linha. Tá? Eu tenho uma indexação numérica da linha. Então aqui é 0, 1, é uma indexação numérica, que corre paralela à indexação por símbolo aqui, pelo que eu dou aqui, que você vê na tabela. Então aqui vai ser a primeira linha, e não importa a coluna, quer dizer, na verdade, pegue todas as colunas. Então vamos ver o resultado. Ó. Aqui, ó. O resultado vai ser, eu peguei o que está na coluna F e na coluna C, qualquer coluna, e apenas o que está na coluna M, que na verdade é a coluna de índice numérico 1. Tá? Então com isso, pessoal, eu tenho 4 e 9. Ok. Então agora eu vou fazer uma coisa um pouquinho mais sofisticada, que é o seguinte, ó. df lock, aí a gente põe 2 pontinhos, ou seja, eu vou pegar qualquer linha, tá? Só que eu posso especificar o quê? Espera que ele tá... Aqui eu vou botar, você está vendo que tem um colchete aqui? Ou seja, eu posso botar uma lista na qual eu especifico quais elementos de quais colunas eu quero puxar. Então eu estou especificando, olha, eu quero pegar a coluna F e a coluna C. Se tivessem mais colunas, eu quero a primeira coluna e a terceira, ou a última. Enfim, mas eu posso especificar pela denominação que eu fiz ali, né? Por uma denominação, enfim, não numérica, né? Pelo nome que eu dei. Então aqui no caso, eu vou pegar todas as linhas F e C. Na verdade, eu peguei a tabela toda, né? Enfim, mas é uma forma de você escolher quais colunas você quer puxar da tabela, tá? Pelo nome, tá? Agora, ainda com o comando lock, o que você poderia ter feito, pessoal?
você poderia, ao invés de fazer pensando qual coluna você quer, ou qual linha você quer, você poderia fazer isso também para linha, tá? Você poderia fazer algo assim, ó. Eu quero da coluna de nome H até a coluna de nome M, e da coluna de nome F até a coluna de nome C, tá? Você poderia escrever dessa forma também, e aí vai dar o mesmo resultado, tá, pessoal? Vou pegar a tabela toda no fim das contas. Mas, enfim, você pode determinar intervalos de linhas e colunas, recortes da tabela. Você pode recortar, o famoso slicing, em inglês, tá? Slicing. Deixa eu escrever aqui, ó. Slicing. Slicing, tá? Fatiamento, né? Seria o fatiamento, que você pode pegar. Eu quero só esse pedaço da tabela, ou esse outro. Enfim. E nesse sentido eu posso fazer também um slicing, pessoal, com iloc, tá? Só que qual que é o senão que existe com o iloc, né? O cuidado que você tem que tomar é que o iloc vai utilizar, ao invés de denominações de letras que estão associadas às linhas e às colunas, ele vai usar a indexação numérica que está associada às linhas e colunas, tá? Lembrando aí que todas as linhas e colunas começam sempre do 0 e 1. E aqui eu tenho combinado, então, deixa eu dar um realce aqui, ó. Aqui eu tenho combinado o que, pessoal? Eu estou falando, olha, pega do 0 até 1, e aqui eu coloquei, aqui tem que colocar vírgula, né? Então aqui no caso, pessoal, isso aqui é como se fosse um intervalo, só que lembrando que ele não pega o último elemento aqui, esse ele só vai até 0, ele não vai até 1. E aqui eu vou pegar o elemento 0 e o elemento 1, porque isso aqui é uma lista de índices numéricos, é uma lista de inteiros, no caso, que você vai utilizar para fazer o recorte da sua tabela. Então aqui ele só vai pegar a coluna 0 e todos os... Desculpa, só vai pegar a linha 0 e a coluna 0 e a coluna 1, tá? Aqui, como ele está especificando cada elemento, ele vai pegar cada um dos elementos. Aqui, como ele é uma faixa, e essa faixa está usando o índice numérico, isso aqui segue aquela regra de listas, que o último elemento ele não pega, ele pega o último elemento menos 1. Tá? Então vamos testar, ó, esse código. Então aqui eu vou mostrar para vocês, ele está rodando. Tá? E aí olha só o resultado aqui, ó, pessoal. Tá vendo? Ó? Esse último resultado aqui, ó, é só a linha H, que é a linha 0, coluna 0, coluna 1. Então ele não pegou a linha 1. Por quê? Porque a linha 1 não é inclusa. Se eu quisesse incluir, eu teria que botar 2 aqui, ó. Quer ver? Ó? De 0 até 2. Porque ele não vai até o índice 2, até porque também não tem. E daria erro. Mas não é problema, não vai dar erro aqui. Por quê? Porque ele vai até o índice 1. Ele vai até o índice que está ali, menos 1. Que é o limitante superior, menos 1. Tá? Então, é esse o jeito que eu posso trabalhar com lock e lock para fazer o famoso slicing, que é recorte de pegar pedaços da tabela e trabalhar depois com esses pedaços para fazer contas, enfim. E é isso, tá? Então na descrição desse vídeo vai estar esse Google Colab. Se você quiser depois analisar, testar, brincar, você pode copiar e colar no seu Google Colab também. E não esquece de curtir e divulgar isso para os seus colegas, porque essa é uma iniciativa gratuita que tem por princípio aí ajudar as pessoas a divulgar Python para que elas ganhem essa super habilidade de programar em Python, que vai ser muito importante para o século XXI, tá bom? Obrigado então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E na próxima aula eu vou mostrar mais coisas interessantes relacionadas à tabela de dados. Até a próxima aula então, pessoal. Tchau!